Fala pessoal, aqui quem fala é o Álvaro e a partir de agora mais um vídeo novo pra vocês. Porém antes, deixa seu like no vídeo e se inscreve no CDD. Cada curtida nesse vídeo vai ser mais uma chance pro Cruzeiro se dar bem no ano que vem, em 2023, com grandes títulos iguais ao tamanho do maior time de Minas. Tenham todos um ótimo vídeo. Fala pessoal, esse vídeo do CDD é patrocinado pela 1xBet. E você não pode perder a oportunidade de ganhar dinheiro na maior casa de apostas do mundo. Clica no link do comentário fixado que eu vou deixar para vocês e utilize meu cupom DEPRESSão, que com ele você se registra e seu primeiro depósito será dobrado automaticamente. É só coisa boa para você começar de fato e da melhor forma nesse ramo que tá dando muito dinheiro. E lógico, né? Jogue com muita responsabilidade. O cara tá no ar ao vivo. Então, por exemplo, a Globo vai pegar o Sport TV, vai pegar um trechinho da coletiva, né? Então tá lá rolando lá um programa no estúdio, uma mesa redonda. Ah, vai começar a coletiva lá no Mineirão, vamos lá ouvir o que o Cuca vai falar. A preferência para quem tá ao vivo. Aí, a Itatiaia falava isso muito, fazia isso muito. Né? Muito. Então a primeira, segunda perguntas, normalmente são as que saem em rede nacional, são as que são mais aproveitadas, vamos dizer assim, que o público mais ouve. Então, existe essa briga. Por outro lado, eu percebo assim, eu sinto que alguns profissionais ficam inseguros, eles se sentem na obrigação de fazer a pergunta para não voltar para a redação e o chefe falar, mas você não perguntou nada? Você estava lá na coletiva, você só ouviu os outros perguntarem, e aí o repórter fica assim, eu preciso ter um registro meu para a redação não me cobrar. Tem esse outro lado. Então, assim, cada um, cara. É verdade. Guilherme, a gente acabou que nós saltamos ali o período da Globo, né? Mas já que a gente entrou nessa cobertura ali, nessa relação entre assessor de imprensa, jogador... jornalista e tal. Teve uma época que você virou, né? Virou o lado, né? Dessa batalha que existe, né? E virou assessor de imprensa, virou o diretor de comunicação do Cruzeiro, né? Era esse mesmo o cargo lá? Isso. Qual foi a dificuldade inicial que você encontrou? Até porque você veio do outro lado, né? Sim. Dificuldade eventual de relacionamento? Teve muita briga, muito bate-boca? Olha só, quando eu saí da televisão em Belo Horizonte em 2006, eu fui para São Paulo, fiquei um período no SBT. Quando eu retornei a Belo Horizonte, foi mais ou menos na época em que teve aquele jogo que o Fábio tomou o gol de costas. Tá lembrado? Sim. Que o Paulo Autuori chegou no vestiário, reclamou e tal. Entre o primeiro e o segundo jogo da final, o pessoal do Cruzeiro me ligou e me chamou, me convidou para o cargo. Era uma coisa que nem passava na minha cabeça, mexer com assessoria de imprensa, com diretoria de comunicação, nem passava. Quando eu fui conversar com a diretoria, e eu tinha uma relação muito boa com o Alvimar Perrella, que era o presidente da época, o principal argumento que eles usaram foi o seguinte, o Cruzeiro está precisando aqui de um choque. Nós estamos com muito problema aqui, por exemplo, na parte disciplinar. E aí foi afastado o Gabriel, foi afastado o Fábio Santos, que eu acho que foi uma injustiça o que fizeram com ele, o lateral que hoje está no Corinthians. O zagueiro André Luiz. Foi uma galera, né? O Gabriel é o lateral direito? Lateral direito, filho do Vladimir. Isso. Foram afastados e tal. Aí o Valdir foi nomeado gerente de futebol para ajudar nessa parte disciplinar. Vocês lembram da coletiva do Paulo Autuori no vestiário, depois do gol de costas, dizendo que estava tudo errado dentro do clube. Mas ele não ficou para o segundo jogo, né? Não. A diretoria entendeu que após a coletiva ele tinha se inviabilizado. Ele disse que ele ia ficar para o segundo jogo e que não iria permanecer. Né? Então a diretoria tirou e botou o Emerson Ávila para a partida seguinte. O Cruzeiro fez um jogo maravilhoso. Maravilhoso. Fez 2-0, foi expulso o Luizão e quase que... Que engrossa ainda. Então, eu chego no Cruzeiro nesse momento de transformação. E uma parte que o Cruzeiro imaginava que tinha que mudar um pouco a relação era exatamente com a imprensa. Então, assim, olha, tem muita coisa vazando aqui dentro. Isso está sendo prejudicial demais ao nosso trabalho. Nessa época, o Eduardo Maluf era o diretor de futebol do Cruzeiro. E me subordinaram ao Maluf.
Falou, olha, você não vai ter um cargo igual o Valdir tinha. O Valdir era um cara que tinha uma autonomia e uma relação assim. Ele tinha um cargo, vamos dizer, na mesma altura do cargo do Maluf, né? Um na área da comunicação e o outro na área do futebol. Quando eu vou para o Cruzeiro, o Alvimar falou, a partir de agora, a comunicação não tem mais essa autonomia toda e você está vinculado ao futebol. Ok. Aí sento para conversar com o Eduardo, que é um dos caras mais sensacionais, ou talvez o mais espetacular que eu conheci no futebol. Ele falou, Guilherme, a gente precisa modificar muita coisa, porque o vazamento aqui está enorme. Todo dia tem notícia aqui, ali, em primeira mão. Então nós temos que mexer demais nisso aqui. E foi um trabalho árduo. Porque uma coisa é você chegar num ambiente em que tudo está funcionando bem, o time está ganhando, isso é muito fácil. Você dá sequência. Quando você chega para um trabalho de renovação, que você tem que romper com várias coisas, isso é doloroso, isso custa. É. E eu sabia que ia custar. Eu não fui para lá inocente, ok? Então, vamos precisar mexer? Vamos precisar mexer. Ó, aqui, ali. Não vou dar nome por uma questão ética, até porque as pessoas não estão aqui na sala, para elas também, que existe a verdade e existem as versões, né? Então, eu prefiro não citar nome. Mas foi necessário fazer um trabalho grande. Aí veio a TV Cruzeiro, que era uma coisa que não existia, e sobra para o departamento de comunicação. Pegar a revista que era do marketing e coloca no departamento de comunicação. E foi aumentando demais. De uma hora para outra, tive que criar uma estrutura grande. E fui adaptando, e contrata um, contrata outro. E aí tem viagem. Renova, viagem para cima. No final, eu já não era mais só uma pessoa da área da comunicação. Eu participei de muita decisão, como o Domênico esteve aqui e contou para vocês como é que a gente acaba sendo solicitado, convocado para ajudar a decidir um monte de coisa. Já sentei assim com a comissão técnica, virar para mim e falar, vai lá e você conversa com o treinador, porque você é o único que vai conseguir fazer o treinador mudar de ideia, tirar A e botar B no time. Fui lá e consegui convencer. Deu certo. Podia ter dado errado aquele dia, deu certo. Né? Teve um dia que uma pessoa me ligou e falou, olha, só falta você convencer o presidente para demitir o Mano Menezes. Em 2017, o Cruzeiro tinha perdido um clássico para o Atlético, se não me engano, por 2-1, em junho, julho. E já existia praticamente um consenso dentro do clube da demissão do Mano. E eu tinha uma relação muito boa com o Dr. Gilvan. Uma determinada pessoa me ligou e falou, só falta você convencer o presidente. Eu falei, tá bom, eu vou ligar para o presidente. Fui para a janela lá de casa, falei, presidente, estou ligando para o senhor, porque está acontecendo exatamente isso. O senhor sabe que tem um grupo que não é mais a favor da permanência do Mano. Eu vou dizer uma coisa para o senhor. Nós perdemos o Campeonato Mineiro, nós não temos chance no Campeonato Brasileiro, e é o último ano do senhor. E o senhor tem chance de ganhar a Copa do Brasil. Mas o senhor tem chance com uma condição, se o senhor não demitir o Mano Menezes. Ele é o treinador que pode dar o título ao Cruzeiro. Ele falou exatamente isso. Eu penso como você. E assim o Mano permaneceu. Contratação do Marcelo Oliveira. Em 2012, o Cruzeiro já tinha decidido que não ia dar sequência ao trabalho do Celso Rotti. E começamos a procurar um técnico. O Alexandre Matos já estava no Cruzeiro fazendo um trabalho sensacional de renovação, indo no mercado. E aí vocês acompanharam bem o que o Alexandre fez, nem carece eu ficar explicando muito aqui. Mas faltava o treinador. E aí o sonho do Dr. Gilvan na época era o Ney Franco. Nós jantamos uma noite com o Ney, Zé Maria Fialho, que era o vice-presidente de futebol, o Dimas Fonseca e eu. O Alexandre, não lembro por que ele não pôde estar nesse jantar. Ele estava em alguma outra missão do futebol. E o Ney agradeceu, ele tinha acabado de conquistar a Copa Sul-Americana com o São Paulo. Ele falou, olha, eu vou permanecer no São Paulo. Dias depois eu entrei na sala do presidente e ele lá, preocupado, ele falou assim, eu estou precisando de um técnico, eu queria demais o Ney Franco. Eu falei, por que o senhor quer o Ney Franco? Ele falou, porque o Ney gosta de trabalhar com os jogadores da base e eu acho que eu preciso promover alguns atletas. Eu falei, presidente, quem tem esse perfil é o Marcelo Oliveira.
Ele acabou de sair do Curitiba, chegou no Vasco, tem poucos jogos, mas eu acho que ele poderia ser uma opção. Ele falou, gostei, é um bom nome. Você faz um contato com ele para mim e falou, eu conheço demais o maior amigo do Marcelo, eu posso ligar para ele. Aí liguei para essa pessoa, falou comigo, Marcelo não vai trabalhar no Cruzeiro, porque o Marcelo vai sofrer demais quando ele chegar lá, o do Cruzeiro não vai aceitar o Marcelo de jeito nenhum. Eu falei, mas você faz o contato? Faço o contato. Fez o contato e o Marcelo deu o sinal verde. Dali para frente, quem concluiu tudo, quem sentou com o Marcelo, montou o time, comissão técnica, jogador, tudo Alexandre Matos, ok? Eu só tive assim, por que eu estou contando esse caso para vocês? Para ver como é que o diretor de comunicação, quando ele tem uma certa autonomia ou uma relação dentro do clube, extrapola demais a função dele, de que é simplesmente ficar dando assistência aos jornalistas. E aí, o Anjo estava lá comigo nessa época, o que eu fiz? Eu coloquei o Bruno Faleiro, que tem esse perfil, é um excepcional profissional. Eu falei, Bruno, você vai cuidar da relação do dia a dia, porque eu estou aqui já mexendo um monte de coisa, né? E aí é revista, é TV Cruzeiro, e tinha um projeto de uma rádio Cruzeiro na época que a gente desenvolveu bastante, era muita coisa ao mesmo tempo. Eu acabei virando dentro do Cruzeiro muito mais do que um diretor de comunicação. Eu era praticamente assim um assessor do presidente. Deixa eu te perguntar uma coisa, você gostaria de viver de YouTube? Fazer seu próprio horário, trabalhar de onde você quiser e principalmente gerar muita receita? Pois é, hoje é a sua chance.